Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Laís, muito obrigada pela participação. Agradeço o convite. Esse é nosso segundo evento que a gente faz, né? O Trilhas em Rede. É um evento desenvolvido pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. A gente passou a trabalhar com o formato de trilhas de aprendizagem, então, que são cursos que são divididos em 5 competências. Então, este ano a gente escolheu as competências de inovação, gestão universitária, acadêmica, saúde e ações afirmativas. Então, essa trilha, agora que a gente vai falar sobre o sono, é a trilha de saúde. Então, todas as trilhas foram divididas em mini cursos, oficinas e lives. Então, as atividades foram ofertadas em decorrente de uma pesquisa que a gente fez, uma pesquisa online, que a Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas fez, junto com os servidores da UNEB. E esse é um dos temas também solicitados. Então, muito obrigada, Lai, passa para você. Obrigada, Larissa, pelo convite. É um prazer a gente difundir um pouco o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida com a comunidade, né? Então, vou falar para vocês hoje um pouco sobre o sono, para que serve o sono, porque a gente tem a cultura de dormir, mas a gente não sabe nem como é que funciona o nosso sono, né? Então, a importância da gente dormir bem, da gente ter uma boa qualidade de sono. Vou compartilhar aqui a tela. E ao final, vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem, que eu puder responder, claro. Então, vou fazer uma apresentação breve minha, né? Eu sou Laís, eu sou professora do Colegiado de Fisioterapia da UNEB. Eu fiz o meu mestrado com o estudo de sono. E hoje eu também faço parte do Núcleo de Terapia Intensiva do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da UNEB. Então, como fui convidada para falar sobre sono nos tempos de pandemia, né? Então, como a gente melhorar a qualidade do sono nos tempos de pandemia? Então, para a gente melhorar, a gente precisa primeiro conhecer um pouco do nosso sono. Então, vou falar um pouquinho. Não passou aqui para mim. Sobre a fisiologia do sono, né? Que a gente acha que dormir, quando a gente dorme, a gente se desliga. Não, pelo contrário. O sono é um processo ativo. Então, quando a gente dorme, o nosso corpo ele entra no equilíbrio. Então, é uma forma dinâmica de restauração da homeostase, do equilíbrio e da imunidade do nosso corpo. É uma condição fisiológica, então nenhum ser, nenhum animal, ele consegue sobreviver sem dormir, né? Então, a gente passa 24, 36 horas, 40, depois das 36 horas já começa a ter riscos de saúde mesmo, né, de vida, para o indivíduo que não dorme. Então, a gente vai falar um pouco sobre as consequências do não dormir, né? Então, todos precisamos dormir. Então, é uma condição fisiológica. O sono, ele divide em ciclos, né? Que é o ciclo sono e vigília. Então, temos periodicidade circadiana. Então, nós temos o período que estamos dormindo e temos o período que estamos acordados. Todos nós, seres vivos, humanos, animais, precisamos desse ciclo, né? Independente de ser humanos. Então, cachorros dormem, vacas dormem, cavalos dormem. Todos eles têm um ciclo peculiar de sono e vigília. Nos humanos, nós temos 3 ciclos, né, durante nossa fase da vida, que é o sono monofásico, o sono bifásico e o sono polifásico. O sono monofásico é o que nós, adultos, tendemos a adotar, que você dorme uma vez ao dia. Então, geralmente, nós temos um período de sono que vai durar de acordo com as características individuais de cada um, né, que vai 5, 6, 7, 8, 9 horas, né. O sono bifásico são aquelas pessoas que ainda têm, principalmente a criança, que tem necessidade de dormir 2 vezes ao dia. Então, tem um período de sono principal, que é à noite, e tem mais um outro período de sono, que pode ser amanhã ou pode ser à tarde. Ou o sono polifásico, que é o sono da criança, do bebê, né? Que ele dorme várias vezes ao dia. Então, existem essas 3 características do ciclo sono-vigília. O sono é dividido em fases, né? Então, nós temos a fase de sono não REM e o sono REM. O sono REM, muita gente ouve falar, né? Que é o sono do movimento rápido dos olhos. O sono não REM é o sono menos profundo em relação ao sono REM. Então, é o sono em que não temos movimento rápido dos olhos, né? Então, o ciclo do sono, ele se repete a 4 a 6 vezes por noite. Então, entramos no sono REM e saímos do sono REM 4 a 6 vezes por noite, né? Sendo mais ou menos 90 minutos de duração de cada ciclo. Mas, claro que isso é uma característica individual. Tem gente que vai fazer 4 ciclos, tem gente que vai fazer 5 ciclos, tem gente que vai fazer 6 ciclos. Tem gente que vai levar 40 ou 50 minutos em cada ciclo, tem gente que vai levar 90 minutos em cada ciclo. Então, isso é uma média em relação aos estudos já feitos em humanos, né? E os ciclos, eles são divididos pelas ondas cerebrais, né? Eles são divididos em estágios a partir das ondas cerebrais, da atividade muscular e dos movimentos dos olhos.
Então, a cada característica de onda cerebral, ele vai ser caracterizado como um estágio. A cada atividade muscular também vai ter sua característica de estágio. E o movimento de olhos, né, que é bem característico do sono REM, que é o sono do movimento rápido dos olhos. Então, cada estágio do sono tem suas características, né, a partir do eletroencefalograma, do eletromiograma ou do eletrooculograma. O sono não REM, apesar de ser um sono menos profundo em relação ao sono REM, ele é um dos mais importantes, né? Então, é o mais importante, que eu posso até falar, tão importante quanto o sono REM. Mas ele ocupa 75% do tempo total de sono. E o sono REM ele é composto pelo estágio 1, 2, 3 e 4. Cada estágio tem sua característica importante, e a privação de cada estágio também pode trazer consequências negativas para a saúde do indivíduo. O sono 3 e 4 ele é caracterizado como sono de ondas lentas, né? Aqui tem escrito SOS, sono de ondas lentas. É um sono que a gente chama de sincronizado, que as ondas eletroencefalográficas elas são mais regulares em relação ao sono não REM, ou em relação ao sono REM, desculpa. Ele é predominante na primeira metade da noite, né? Durante o sono não REM é que ocorre redução do metabolismo, como diminuição da temperatura, redução da frequência cardíaca, redução do ritmo respiratório. Então, tudo isso ocorre durante o sono não REM. E também é no sono não REM que ocorre a liberação de alguns hormônios, que nós vamos falar um pouco mais para frente. No estágio 1 do sono, né, é a transição entre o sono e a vigília. Então, é quando a gente está começando a entrar no sono, é um período muito rápido, ele abrange apenas 2 a 5% do tempo total de sono. É o momento em que ocorre a liberação da melatonina. A melatonina é um hormônio que se fala muito, né? Venda de melatonina, consumo de melatonina. Melatonina é bom para dormir, mas nós produzimos fisiologicamente a melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal e que ela é estimulada cada vez que a gente está no momento de escuro. Então, depois a gente se coloca até um contexto histórico que após a invenção da luz elétrica, as pessoas passaram a dormir menos, né? Então, antigamente falava, fulano dorme com a galinha, por quê? Começava a cair à noite, as galinhas iam para o puleiro, não tinha mais estímulo visual da luz para inibir a melatonina passava a ser produzida, a gente já entrava em sonolência e dormia mais cedo. Com o advento da luz elétrica, dos equipamentos eletrônicos, a gente fica ligado no que acontece ao nosso redor. Então, o sol se põe, a lua vem, a escuridão chega e a nossa melatonina não vem, porque ela está sempre inibida pelo computador, pela luz elétrica, pelo celular, pelo tablet, pelos e-books, né? Que a gente quer fazer uma leitura, mas a gente pega, ao invés de pegar o livro de papel, a gente pega um livro eletrônico. Então, tudo isso vai inibindo a produção de melatonina e a inibição da produção de melatonina atrasa o nosso início de sono. Então, é importante a gente saber, né, que o estágio 1, que é esse estágio que a gente está começando a entrar no sono, é importante que a gente tenha uma iluminação adequada do ambiente para que a produção de melatonina seja adequada e a gente entre no sono de forma mais fisiológica, né, evitando que se tenha ingestão de melatonina de forma desnecessária. Claro que existem situações em que a melatonina pode ser muito bem indicada, né, mas antes disso precisamos ter atenção quanto à nossa saúde, à nossa rotina, aos nossos hábitos, para poder promover, né, um funcionamento adequado da glândula pineal em relação à produção da melatonina. Nesse estágio, ainda ocorrem os movimentos oculares lentos e nós vamos diminuindo a atividade muscular. O nosso tônus muscular, ele já é um pouco inferior em relação à vigília. Então, a gente realmente já está começando a ficar mais relaxado. O estágio 2 é o estágio que ocupa o maior tempo do sono. Ele abrange de 45% a 55% do tempo total de sono. Nesse estágio que ocorre a redução da temperatura corporal, a redução do ritmo cardiorrespiratório, e aí que vem, né, o descenso noturno, que a gente chama, vou falar um pouco mais para frente, em que nossa frequência cardíaca diminui, a nossa pressão arterial diminui, a nossa respiração ela fica mais calma, né, mais bradipneica. Isso é uma condição fisiológica do estágio 2 do sono. Nesse momento, nós já não temos mais movimentos oculares e nós temos um relaxamento muscular maior do que o estágio 1. Então, a partir dessas características, nós vamos começando a estagiar, né, a quantidade de sono de cada indivíduo a cada noite. O estágio 3, ele é um pouco menor, né? Ele ocupa de 3 a 8% do tempo total de sono. Juntamente com o estágio 4, ele compõe o sono de ondas lentas, raramente de movimento ocular, tá? O estágio 4, ele já tem 10 a 15% do tempo total de sono, e é no estágio 4 que ocorre o pico de liberação do GH, que é o hormônio do crescimento. Então, daí a importância da gente ter um sono adequado, passando por todas as fases, para que a gente possa ser beneficiado
por todas as características de cada fase do sono. E também ocorre o início da secreção do cortisol. O cortisol ele começa a ser secretado, né, no estágio 4, né? Mas ele tem um pico apenas no início da manhã, tá? Então a gente passa a maior parte do tempo com o cortisol mais baixo durante o sono. O sono REM, que é um sono mais famoso, né? Que é onde encontra os movimentos rápidos dos olhos, ele ocupa de 25 a 25% do tempo total de sono, no tempo total de 90 a 120 minutos por noite. Então, claro, isso tem a ver com as características individuais. Então, isso aqui é uma estimativa em relação à média da população, tá? É um momento que tem intensa atividade elétrica no registro eletroencefalográfico. A gente fala que a atividade elétrica do sono REM, ela é muito próxima da atividade elétrica da vigília. É o momento em que ocorrem os sonhos que a gente lembra quando a gente acorda, né? A gente chama sonhos vívidos e memoráveis. Aquele sonho que a gente sonha e a gente lembra. São os sonhos que a gente acha que são os mais reais, né? Que a gente acorda e relembra. É um momento importante para a consolidação da memória dos aprendizados. Então, quando a gente está lá na faculdade, na escola, a gente tem, né, às vezes até a cultura, eu vou sacrificar o meu sono para estudar mais, então eu vou dormir 1 hora da manhã, vou dormir 2 horas da manhã e minha prova é às 7. Então, às vezes, isso não traz nenhum benefício para a gente, porque no momento do sono REM, né, que a gente tem que ter 20 a 25% do total de sono REM, a gente não tem a consolidação da memória. Então, não dormir bem numa época em que se está tendo maior aprendizado, não tem uma melhor consolidação dos aprendizados da memória. Então, a importância também da gente ter todas as fases do sono a cada noite, tá? Principalmente quando o objetivo é a aquisição de aprendizados, de memória. Então, o sono REM é a parte importante desse sono. É o momento do sono em que ocorrem os movimentos rápidos dos olhos, né? Se a gente observar um bebezinho, uma criança quando está dormindo no nosso colo, a gente pode observar que ela faz o movimento dos olhos. Então, pode ser que ela esteja no sono REM, né? Também ocorre a ereção peniana nos homens, né? É um momento de flacidez e hipotonia muscular. Então, é aquele momento em que você tem um relaxamento total dos músculos e que não há movimento, né, de pernas, movimento de braços, movimento de queixo, né? Então, no sono REM tem uma atonia muscular. Aqui só representando graficamente cada fase do sono. Aqui é o estado de vigília, com intensa atividade eletroencefalográfica, né? O estágio 1 já é um pouco menor do que a vigília. O estágio 2, ele tem ondas bem características que a gente, como leigo, né, não consegue identificar, mas ele tem ondas características, que são os fusos e complexos K, que são características do estágio 2. O estágio 3 e o estágio 4 são, como eu falei, a gente chama de sono de ondas lentas. Então, tem essas ondas que sobem e descem, né? Que é aquele momento que a gente fala da liberação de hormônios, o estágio 3 e 4. E aqui a atividade elétrica do sono REM, que também é caracterizada com intensa atividade cerebral, que é um sono ativo, que a gente chama, né? Por intensa atividade cerebral. Os idosos e as crianças, eles têm comportamentos distintos de sono, né? Os idosos, eles tendem a aumentar o sono do estágio 3 a diminuir o sono do estágio 3 e diminuir o sono REM e aumentar o sono mais superficial, que é o estágio 1 e o estágio 2. As crianças já são o oposto, né? Elas têm maior tempo de sono mais profundo, que é o sono 3 e o REM, e tem um sono superficial mais diminuído. Então, daí a gente vê que a criança sofre por barulho, passa por barulho e não acorda. Já o idoso, qualquer barulhinho já desperta, né? Então, já vem dessas características de cada faixa etária. Esse gráfico é um gráfico da National Sleep Foundation, que ele traz a quantidade aproximada de horas por estágio de vida. Então, a gente vê que o recém-nascido aqui, a cada 3 meses, ele tem uma necessidade de quantidade de horas muito maior em relação aos idosos, né? Então, ao tempo que nós vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a quantidade de horas que a gente precisa, né? A nossa necessidade de sono. Dentro dessas características, ainda tem os indivíduos que sofrem de atraso de fase ou de avanço de fase. O atraso de fase é aquele indivíduo que vai dormir suas 7 ou 8 horas por noite, só que ele não consegue dormir às 10. Ele vai dormir à 1 da manhã e vai cumprir suas 7 horas acordando bem mais tarde. O avanço de fase é o contrário. É aquele indivíduo que vai dormir suas 7 horas, mas ele vai dormir às 6 da tarde e vai acordar de manhã muito cedinho. Então, ambas as características são características que, às vezes, têm um comprometimento em relação ao contexto social. Então, o indivíduo que tem atraso de fase, ele, às vezes, tem uma dificuldade de assumir um compromisso muito cedo, né? Então, acaba ficando dentro de uma característica que não é socialmente aceita, né? A mesma coisa os indivíduos que têm avanço de fase, aquele indivíduo que não consegue participar de uma festa de aniversário à noite,
porque dorme muito cedo, né? Fica de mau humor se não dorme, né? Então, são situações que muitas vezes nós somos obrigados a conviver com aquilo, independente das características individuais, para promover, né, para manter nossos contextos sociais, seja de trabalho ou de eventos sociais. Dentro das características do sono, também assumimos o cronotipo, né? O cronotipo é a característica de você acordar e se desenvolver melhor de manhã, à tarde, ou se você tem um contexto que você se adapta a qualquer característica, ou matutino ou vespertino. Os cronotipos matutinos são aqueles que acordam mais cedo e dormem mais cedo. Então, a gente estava até falando um pouco agora, há poucos minutos, que aquelas pessoas que acordam 5 horas da manhã, que correm, que trabalham, que ficam super atentos, mas quando dá 6, 7 da tarde, 7 da noite, já estamos realmente cansados, já cumprimos nosso horário, a gente já não tem mais um melhor rendimento. São a característica, né, dos indivíduos matutinos. Os indivíduos vespertinos são aqueles que acordam mais tarde e dormem mais tarde, que eles têm um maior rendimento à tarde. Isso é importante se observar, principalmente na fase escolar, né? Em que às vezes o aluno ou o filho, né, não se adapta a aulas muito cedo, mas à tarde vai muito bem, ele desenvolve muito bem na escola. Então, às vezes, isso é tido como um indivíduo, desinteressado pelo estudo, é muito preguiçoso, ele dorme muito, mas às vezes é uma característica individual e que ele tem uma dificuldade de se adaptar em outros contextos, como os indivíduos intermediários, que são aqueles que têm uma adaptação melhor, né? Então, o intermediário é aquele que não tem uma característica nem de render melhor de manhã, nem de render melhor à tarde, mas ele vai se adaptar. Se tiver que acordar muito cedo, desenvolver de manhã, ele vai se desenvolver bem de manhã, ou se tiver que acordar dormir um pouco mais tarde e acordar mais tarde, ele também vai se adaptar bem. Então, quando a gente tem aquele indivíduo que só chega atrasado, aquele indivíduo que não se concentra, aquele indivíduo que não rende, a gente tem que observar se não existe um contexto maior para aquilo, né? Que não é só uma questão de desinteresse do indivíduo, mas sim de uma não adaptação com o seu relógio biológico. Daí a necessidade, né, da gente ter a quantidade e a qualidade adequada de sono. Quando a gente não tem a quantidade e a qualidade adequada de sono, a gente diz que o indivíduo sofre de privação de sono. Então, o sono ele pode ser privado de quantidade ou de qualidade. Né? Então, às vezes você fala, mas eu durmo 7 da noite, acordo 7 da manhã, mas acordo cansado. Tem quantidade, mas não tem qualidade. Como falamos anteriormente, é importante que você passe por todas as fases de sono, estágio 1, estágio 2, estágio 3, 4 e REM. Né? Então, às vezes você tem um sono com um tempo maior, mas você tem pouco REM, né? Ou você tem pouco sono de ondas lentas. Né? E isso vai trazer repercussões para a sua vida cotidiana. Então, a privação de sono, ela está muito relacionada a déficit de atenção, déficit de concentração e memória, de redução de aprendizado. Você tem uma redução também de tomada de decisão. Então, a gente fala muito assim, não pode beber e dirigir, mas também não se deve não dormir bem e dirigir. Né? O seu tempo de reação é diminuído quando você tem uma privação de sono. Então, o não dormir, ele é tão grave quanto o beber e dirigir. Né? Então, a gente vê tantos acidentes nas estradas, né? Os caminhoneiros, que eles têm meta para cumprir, que eles têm prazo para entregar, que eles precisam correr contra o trânsito que pegou na estrada e tal. Então, eles não dormem, né? Muitas vezes eles tomam medicações ou drogas estimulantes, né? Até drogas ilícitas, estimulantes, para poder manter ele mais alerta, para poder cumprir o prazo. Então, tudo isso vai trazendo prejuízo para a sua atenção, concentração, reação, aí favorecendo, né, predispõe indivíduos a acidentes nas estradas. Então, a gente vê que acidente envolvendo caminhão não é raro, é muito comum, né? São cargas pesadas. Então, o indivíduo que pilota o seu caminhão, que vai dirigir o seu caminhão, ele tem que estar descansado, né? Para você ter o seu tempo de reação adequado diante das adversidades que você vai encontrar na estrada. Ao mesmo tempo, o não dormir promove aumento de problemas cardíacos, né? Redução da sexualidade, então baixa de libido, disfunção erétil, também pode estar relacionada a uma privação de sono. Alteração de peso corporal, aqueles indivíduos que têm dificuldade de perder peso, né? Alteração no sistema imunológico, na aparência, então queda de cabelo, alteração de unha, de pele, alteração de humor e, como eu já falei, aumento de risco de acidentes. Não só acidentes automobilísticos, mas até acidentes domésticos. Então, aquela sonolência que você perdeu o tempo de reação com a faca e se cortou, né? E que você subiu para pegar algo no banco, se desequilibrou e caiu, né? Então, tudo isso pode estar relacionado também a uma baixa quantidade ou qualidade de sono, que é a privação do sono. As manifestações de distúrbio do sono, inicialmente elas começam noturnamente, né, à noite, e depois elas podem se tornar diurnas. As principais queixas noturnas que são relacionadas ao distúrbio do sono são o ronco, as pausas respiratórias, geralmente ronco e pausa respiratória é relatado por terceiros.
Porque às vezes o indivíduo dorme, ele ronca, ele desperta, ele para de roncar, mas ele não desperta, entre aspas, né? Tem o despertar breve, que a gente considera no sono, porque eu tenho o despertar com um tempo menor do que 10 segundos. Então, ele não percebe o quanto que ele pausa a respiração, ele não percebe o quanto que ele ronca, mas o quarto ao lado, ou a esposa, ou o filho relata. Acorda sufocado, para de respirar durante a noite, ronca demais. Né? Então, às vezes, o sintoma noturno não vem relatado pelo indivíduo, e vem sim por terceiros. Tá? Sensação de sufocamento. Noctúria, que é você fazer mais xixi à noite, né? Acordar com boca seca, ou a queixa de não ter um sono reparador. Eu durmo, mas eu acordo cansado. Então, esses são os principais sintomas noturnos, né? Que inicialmente acontecem, para depois começar a aparecer os sintomas diurnos, que são a sonolência excessiva diurna, aquele indivíduo que está se encostando em qualquer lugar para dormir, né? Alterações neurocognitivas, não consegue se concentrar, não consegue raciocinar, não consegue compreender algumas coisas, né? Alteração de personalidade também pode estar relacionada ao mal dormir. Cefaleia matinal, dorme, mas acorda com dor de cabeça. Diminuição da libido e impotência sexual. Pode também ser consequências, né, de distúrbio do sono. Para avaliar a qualidade do sono, o indivíduo passa por alguns processos, né? Inicialmente, a avaliação clínica, inicialmente também a avaliação física, considerando o índice de massa corpórea, a circunferência cervical, circunferência abdominal, pressão arterial e frequência cardíaca. Esse indivíduo aqui, da nossa direita, né, ele é um típico indivíduo que tem uma apneia, né? Então, ele tem um aumento de circunferência abdominal, um aumento de circunferência cervical, ele tem um queixo pequeno, né? O queixo pequeno também, ele já traz para a gente uma indicação de uma redução do espaço da via aérea desse indivíduo, né? E aí, se ele tem, juntamente com a pressão arterial elevada, a frequência cardíaca elevada, às vezes uma hipertensão que é de difícil controle, toma 2, 3 medicações para controlar a pressão, algo pode estar além de apenas ter uma hipertensão primária. Então, também leva o indivíduo a fazer outras avaliações. Para avaliar, né, qual o contexto em que essa hipertensão se mantém tão forte, né, de difícil controle. Ainda seguindo na anamnese, existem os relatos ou do próprio indivíduo ou de terceiros, como já falou, a esposa, o filho, né, às vezes incomoda até o quarto ao lado, a depender da intensidade do ronco. O uso de medicações ou de substâncias, ele toma muito álcool, bebe café, bebe antes de dormir, então também pode estar interferindo nessa qualidade do sono. Então, às vezes a gente fala, aquele indivíduo que dorme em qualquer lugar, eu durmo super bem, durmo em qualquer lugar. Então, também não é adequado, né? Você tem uma pessoa que dorme em qualquer lugar. Então, você está numa situação de estresse, que deveria estar em alerta, e você dorme. Você está no trânsito e você dorme, né? Então, tudo isso é dentro da anamnese, para poder dar seguimento ou investigar alterações do sono. Ainda dentro da avaliação clínica, tem os sintomas noturnos associados, né, como ronco, o bruxismo, que é o ranger, o apertar dos dentes, o movimento de pernas, né, fazer mais xixi à noite, né, ou acordar para fazer xixi, o sonambulismo, entre outros distúrbios que podem estar associados, algumas outras alterações de sono que podem estar associadas ao distúrbio do sono. Os questionários também podem ser utilizados para a gente fazer um screening inicial, né, daquele indivíduo que tem uma alta probabilidade de ter um distúrbio do sono, como a escala de sonolência de Epworth. A escala de sonolência de Epworth, ela vai avaliar a possibilidade de você dormir em determinadas situações sociais. Então, dirigindo, sentado, conversando, né, dentro de um ônibus. Então, a depender da pontuação, você tem já uma alta, um impacto da sua qualidade de vida por causa da sonolência. E outro questionário é o índice da qualidade de sono de Pittsburgh, também que avalia a probabilidade de você ter o distúrbio de sono. Dentro ainda da avaliação do sono, a avaliação padrão ouro é a avaliação da polissonografia. Após você fazer todas as avaliações clínicas, né, se realmente tiver uma suspeita de distúrbio do sono, o indivíduo então é orientado a seguir para a avaliação de polissonografia. A polissonografia, como eu falei, é o exame padrão ouro para você identificar qualquer transtorno do sono, seja respiratório, seja de movimento, né? Então, é um exame feito em laboratório, né, acompanhado por técnico especializado, em que o indivíduo passa durante todo o seu sono sob monitorização no laboratório. O ideal é que faça durante toda a noite, mas em algumas situações pode ser feita a polissonografia split night, que a gente chama, que metade da noite você faz um diagnóstico e a outra metade você pode já utilizar para definir um tratamento para esse indivíduo.
como no caso dos distúrbios respiratórios do sono, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, só como uma recapitulação, ele é um exame padrão ouro, não é acessível, infelizmente, mas hoje, diante das dificuldades de você ter acesso a muitos laboratórios de sono, já existem polissonografias que podem ser feitas em casa. Não são completas, como a polissonografia de laboratório, né? Mas pode dar uma variação mais próxima do real, principalmente quanto a parâmetros respiratórios desses indivíduos, né? Ronco, pausas respiratórias e apneia. Aqui o indivíduo passando por um exame de polissonografia, então o indivíduo ele dorme, sendo monitorizado por eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma no queixo e também no tibial anterior, né, nas pernas, eletrocardiograma, medida de fluxo oronasal, então essa cânulazinha que aparece no nariz é o medidor de fluxo, oximetria de pulso, né, eu vou colocar o laser point aqui, só para identificar para vocês. Então aqui, ó, eletroencefalograma, o eletrooculograma, o eletromiograma, que vem no queixo e também em tibial anterior, a cânula nasal, que é essa que aparece aqui, tipo uma cânulazinha de oxigênio, mas ela vai medir o fluxo nasal do paciente. A oximetria de pulso, que ele sensou aqui no dedo. Movimento tóraco-abdominal, então tem essa faixa aqui no tórax, tem essa faixa aqui também no abdômen. E o sensor de ronco, que é como se fosse esse microfone que é colocado aqui. Então, o indivíduo, ele vai ser avaliado durante toda a noite, quanto à sua profundidade de sono, através das ondas eletroencefalográficas, né, para determinar em qual fase do sono ele se encontra, associado aos outros parâmetros que são medidos durante toda a polissonografia. Ao final da polissonografia, é feito esse gráfico que a gente chama de hipnograma. No hipnograma, a gente consegue ver o quanto que o paciente dormiu em cada fase do sono. A gente não necessariamente precisa seguir sono 1, sono 2, sono 3, sono 4, REM. Sono 1, sono 2. Não é assim. A gente pode ter uma variação. A gente pode ter sono 1, sono 2, sono 3, sono REM, sono 2, 2 para 3, 3 para 1, despertar, como é o caso desse indivíduo. Ele saiu do despertar, ele foi para o estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, voltou para o 3, voltou para o 4, voltou para o 3, foi para o REM, voltou para o 2. Então, não tem uma escala, uma ordem de você seguir os estágios do sono. O importante é que você, no final da noite, você cumpra pelo menos 20 a 25% de sono REM e que você tenha as porcentagens adequadas de cada fase do sono, pela importância de cada fase do sono que já falamos anteriormente. Dentre os principais distúrbios do sono estão a insônia, os transtornos relacionados à respiração, a hipersonolência de origem central, as parassonias, os transtornos relacionados ao movimento e outros, sendo o mais importante as insônias e os transtornos relacionados à respiração, principalmente a apneia, hipopneia, né, apneia central. Quanto às parassonias, a gente tem alguns como terror noturno, sonambulismo, né, que são algumas das parassonias também que são frequentemente investigadas dentro dos distúrbios do sono. E distúrbios relacionados ao movimento, tem o síndrome das pernas inquietas, né, que é aquelas pessoas que chutam muito à noite. Então, são alguns dos distúrbios frequentemente, né, diagnosticados, mas em destaque principal para a insônia e os distúrbios relacionados à respiração. A insônia é muito comum na nossa sociedade, né? Então, a insatisfação com a quantidade ou qualidade do sono. Às vezes, o paciente dorme a quantidade de horas que seria adequado, mas ela não fica satisfeita, né? Então, quando tem essa insatisfação entre a qualidade e a quantidade do sono associada ao sintoma noturno, né? Você pode, se tiver uma duração maior do que 3 meses, mais do que 3 vezes por semana, na ausência de outros transtornos que possam causar a insônia, então, você pode ter uma suspeita realmente que o paciente tem uma insônia. Então, o paciente parte para a avaliação clínica, né? Então, pode ser uma dificuldade de iniciar, manter o sono, ou o paciente que desperta precocemente, né? Aquele indivíduo que dá 3 horas da manhã, acorda e não dorme mais. Então, também é uma característica do insônia. A insônia, ela comete muito mais na sociedade das mulheres, né? É uma característica já da mulher, mas juntamente com a idade avançada, com situação do contexto socioeconômico, com baixa renda, desemprego, né, a sobrecarga emocional, as mulheres tendem muito mais a serem afetadas pela insônia em relação aos homens. O tratamento da insônia ele pode ser não farmacológico ou farmacológico.
No tratamento não farmacológico, você tem as terapias cognitivas, cognitivo-comportamentais, você tem higiene do sono, você tem o tratamento daqueles fatores que são desencadeantes, né, do seu estresse, da sua ansiedade. Então, tem um tratamento não farmacológico. Se o tratamento farmacológico não dá efeito, então trata, então, por via farmacológica. Na via farmacológica existem várias linhas de tratamento, né? Ansiolíticos, antidepressivos, tem os antihistamínicos. Então, dentro desse contexto das possibilidades farmacológicas, o médico vai avaliar e vai determinar qual seria a medicação mais adequada para aquele paciente. Dentre os distúrbios respiratórios do sono, existem a apneia obstrutiva do sono, a hipopneia, a apneia mista e a apneia central. Aqui nesse gráfico, a gente traz alguns exemplos, né, do que seria a apneia central. A apneia central é quando o indivíduo não recebe o estímulo respiratório. Então, ele não tem comando respiratório, ele não tem movimento de tórax, ele não tem movimento de abdômen, ele não tem fluxo na cânula, né? Então, não é detectado fluxo respiratório e ele tem uma baixa de oxigenação, até a saturação de oxigênio, né? E que, em consequência dessa pausa respiratória, desse evento apneico, o indivíduo tem uma dessaturação, né? Então, a oxigenação dele cai durante a noite, durante o sono. Na apneia obstrutiva, o indivíduo tem um estímulo respiratório, ele tem movimento de abdômen, ele tem movimento de tórax, desculpa, aqui é tórax, aqui é abdômen, porém, ele está com a via aérea obstruída e não tem fluxo aéreo. Por não ter fluxo aéreo, também há uma dessaturação, uma queda de oxigenação. Na apneia mista, é aquele indivíduo que inicialmente não tem o estímulo respiratório, então ele não tem movimento de tórax, não tem movimento de abdômen, não tem fluxo aéreo, porque está, né, sem estímulo respiratório. Depois, com o passar do tempo em apneia central, começa a haver, então, o estímulo respiratório, ele retorna, com movimento de tórax, com movimento de abdômen, porém ainda com a via aérea ocluída, né? Então, isso acaba culminando também com a dessaturação. Muitas vezes o paciente retoma a respiração a partir de um despertar, né? Então, se o paciente fica a noite toda, dorme, faz a apneia, acorda para respirar, dorme, faz a apneia, acorda para despertar, para respirar, com certeza a qualidade de sono desse indivíduo vai estar prejudicada no dia seguinte. Então, ele vai ter todas as consequências relacionadas ao mal dormir, né? A privação do sono, né? As consequências de não passar por todas as fases do sono, do estágio 1 até o sono REM. A hipopneia, ela é a redução do fluxo aéreo. O paciente não chega a fazer uma pausa total no fluxo, mas ele tem uma redução considerável do fluxo e essa redução também pode trazer uma redução de oxigenação, tá? Então, esses são os distúrbios respiratórios do sono que são mais encontrados. Um estudo recente, assim, em São Paulo, né, é feito o EpiSono. EpiSono é um estudo epidemiológico do sono. É um estudo que é feito a cada 10 anos para poder avaliar as características da população. E no primeiro estudo do EpiSono que foi feito, que eu acho que foi em 2010, foi observado que 32,9% da população tem distúrbio do sono, tem apneia do sono, né? O distúrbio da apneia obstrutiva do sono. E isso foi um estudo muito importante para a nossa população, porque até então nós nos baseávamos em dados de estudos estrangeiros, e que dizia que 2 a 4% da população tem apneia, mas é muito mais do que isso. É quase 33% da população que tem um distúrbio obstrutivo do sono. Então, daí a importância da gente, sempre que houver alguma queixa de sono, principalmente relacionada a pausas, a roncos, que leve esse indivíduo à investigação, porque a ocorrência de apneia do sono é muito comum na nossa comunidade e muitas vezes subdiagnosticada. O sono, ele tem uma ação direta, né, dentro do sistema respiratório e cardiovascular, né? Então, durante o sono, que a gente já falou, né, lá no estágio N3, N4, né, que é o sono de ondas lentas, é quando ocorre o descenso noturno. Então, a atividade cardiovascular, ela é reduzida durante esse período do sono. E essa redução é importante para a nossa regulação diária. Então, durante o dia, a gente tem sempre equilíbrio entre atividade simpática e parasimpática, com o predomínio da atividade simpática. Então, nós temos uma frequência cardíaca mais elevada, uma pressão arterial mais elevada durante o dia. Durante a noite, é esperado que tenha esse descenso, que eu chamo de descenso noturno. Então, a gente tem menores frequências cardíacas, menores pressões arteriais durante a noite, que é um aumento da atividade parasimpática, né? Então, durante o sono 3 e 4, né, estágio 3 e 4, é observado que as pupilas estão mais contraídas, aqui representando uma atividade parasimpática.
Então, cada vez que você tem um despertar à noite, você tem algo que atrapalha o seu sono, você tem uma sobreposição da atividade simpática sobre a parasimpática. E aí a gente não tem o descenso noturno, não tem atividade reduzida durante o sono. E não ter esse descenso noturno é o que vai trazer uma maior hiperreatividade durante o dia. Então, às vezes, o indivíduo que não tem um descenso noturno adequado à noite, ele vai ter uma repercussão maior durante o dia. Então, ele vai ter mais taquicardia, ele vai ter mais a elevação de pressão arterial, e isso predispõe o indivíduo aos riscos cardiovasculares que a gente sabe, da hipertensão, né, e do aumento da frequência cardíaca. Tendo esse indivíduo mais propenso a ter infartos, né, as consequências cardiovasculares do não descenso noturno, da não sobreposição da atividade simpática, parasimpática sobre a atividade simpática, certo? Então, é importante que o indivíduo passe por todas as fases do sono, também pelas consequências cardiovasculares que pode trazer para cada indivíduo. Do sono REM, você pode observar, né, um aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial em relação às outras fases do sono. E também durante o sono, a gente tem um período de hipoventilação que é fisiológico, né, que a gente tem uma diminuição do controle voluntário da respiração, então nossa respiração não ocorre porque a gente quer, ela ocorre de forma involuntária, né, o centro da respiração que vai comandar a nossa respiração, né, alheia à nossa vontade, então a gente não tem esse controle voluntário. Tem uma menor resposta metabólica e também a hipotonia dos músculos respiratórios. Então, a própria via aérea hipotônica, juntamente com a perda do controle voluntário, já predispõe o indivíduo à hipoventilação. Se esse indivíduo tem, então, uma alteração anatômica, tem queixo pequeno, uma língua muito grande, tem tonsilas, amígdalas, né? Muito avantajadas, né? Com aumento de volume, pode predispor aí a um indivíduo a apneia obstrutiva do sono, né? Considerando todo esse contexto de redução de controle da respiração. Quanto ao sistema endócrino, né? Como falamos anteriormente, a gente tem liberação de hormônios durante o sono. Então, o GH, que é um hormônio muito importante na fase de crescimento, ela continua sendo secretada durante toda a vida. O GH, ele é um dos hormônios importantes, né, para a nossa manutenção da massa muscular, né, da nossa qualidade física. Então, o GH, geralmente, ele é secretado 90 minutos após o início do sono, que vai cair mais ou menos aqui no sono de ondas lentas, do sono não REM. Né? Então, ele começa a ser secretado de 1 hora e meia a 2 horas e meia após o início do sono, que é quando a gente vai entrar aqui no sono 3 e 4. Ela é secretada independente do início do sono. Então, se você dorme 5 horas da tarde ou se você dorme 10 horas da noite, o início vai ser 90 minutos após o início do sono, quando você estiver dentro do sono 3 e 4. Então, aquele indivíduo que tem a privação de sono, que tem a privação do sono 3 e sono 4, ele com certeza vai ter uma alteração da secreção do GH. Né? Aí a gente vê, por que os atletas cuidam tanto do sono, né? Os halterofilistas cuidam tanto do sono, tem que dormir. Você vai no médico, o médico fala, tá dormindo bem? Quantas horas por noite você dorme? Né? Não raro a gente vai na consulta e pergunta, como é o seu sono? Aí a gente fala, dorme bem, dorme mal. Então, existem consequências relacionadas a esse mal dormir, né? Que vão desde a parte cardiovascular até o sistema endócrino. O cortisol também, né, é um hormônio importante que é liberado durante o sono, tendo seu pico das primeiras horas da manhã e pode ter influência circadiana. Então, ele tem uma maior secreção durante a manhã do que durante os outros mais próximos do horário de despertar, do que nos horários próximos de dormir, tá? Com despertares frequentes, você tem aumento da liberação do cortisol, né? E a aldosterona, também que tem picos no final da noite e no início da manhã. Tanto o cortisol quanto a aldosterona são dois hormônios que vão atuar diretamente no nosso controle pressórico. Então, daí a importância da gente sempre ter todas as fases do sono de forma adequada. Quanto ao sistema imunológico, já existem vários estudos que falam, né, que a insônia, o mal dormir, pode predispor a doenças inflamatórias, infecciosas, depressão e aumentar a mortalidade. Né? A má qualidade do sono ela interfere diretamente na nossa imunidade inata, que é a produção dos monócitos dos macrófagos, que são aquelas células que vão defender o nosso organismo, né, das doenças inflamatórias, infecciosas. Então, toda vez que você tem uma alteração da sua qualidade de sono, o seu sistema imunológico também vai estar afetado. E aí a gente vem para a análise do nosso contexto atual, né? O sono e a pandemia. Como que a gente observou o nosso sono durante a pandemia, né? Várias pessoas melhoraram a qualidade de sono, outras tiveram um prejuízo da qualidade de sono. E a gente traz aqui alguns artigos que falam sobre o comprometimento do sono na nossa qualidade de vida. Então, nesse momento de pandemia, todo mundo teve que se adaptar, né? Então, quem trabalhava fora passou a trabalhar em casa, houve uma sobrecarga de trabalho,
houve uma sobrecarga de tensão, todos nós passamos, né, por privação, em parte, assim, entre aspas, de liberdade. Então, tinha mais a liberdade de sair, tomar um sol, fazer uma atividade física, né, ter um contexto de social, de descontração, de lazer, e tudo isso veio afetando a nossa qualidade de vida. Aqui nesse estudo, ele avaliou a qualidade do sono e a imunidade em tempos de pandemia. Então, ele observou, né, que no contexto da pandemia de Covid-19, devido ao isolamento social, isolamento também de contexto de atividade externa, de exposição solar, de déficit de vitamina D, né? Então, houve um prejuízo como um todo da qualidade de vida do indivíduo, considerando que teve uma alteração do seu sistema imune, da sua saúde mental, da qualidade do sono e do seu ciclo biológico. Então, o sono afetado, ele trouxe prejuízo na resposta imunológica dos indivíduos, né? Ele favorece a diminuição de doenças infecciosas, piora a saúde mental e piora a qualidade de vida. Então, é algo que nós vivemos, né? Algumas pessoas sentiram mais, outras pessoas sentiram menos, mas é algo que foi publicado em 2020, logo no início da pandemia, né? Então, início, quer dizer, no nosso contexto, início, foi 2020. Mas começou em 2019, né? Na cidade de Wuhan, na China. Mas então os estudiosos já começaram a observar quais eram as consequências dessa privação que o indivíduo vinha sofrendo, né? Então, culminando com a piora da saúde mental e piora da qualidade de vida em tempos de isolamento social por causa da pandemia. Esse aqui é uma carta ao editor, é uma carta interessante, né? Também foi de 2020, logo quando começou a pandemia, muita coisa surgiu em relação à saúde mental, né? Por causa da pandemia. Então, o autor da carta, ele faz essa consideração, né, que a ansiedade e o estresse, eles estão diretamente relacionados entre si. Então, quanto maior a ansiedade, maior o estresse, e ambos vão interferir na redução da qualidade de sono. E aí ele relata um estudo que foi feito na China, que foi o foco inicial da pandemia, né, em que eles avaliaram 1.250 profissionais de saúde. E desses 1.250, 34% tinham insônia, 50% tinham depressão, 4% ansiedade, 4,6% ansiedade, e 71% sofreu de angústia pelo momento vivido, né? E aí ele faz essa ressalva, né? Ele chama atenção para isso, que o distúrbio do sono está relacionado a um risco de ideação suicida, com tentativa de suicídio e por morte por suicídio. E que ele dá uma atenção, assim, ele chama atenção para que todos os médicos vão observar que o paciente tem um distúrbio de sono, ou o paciente tem uma depressão, que dê uma atenção ao tratamento desse distúrbio, né? Por causa para tentar diminuir essa incidência, né, de reação suicida, tentativa de suicídio ou morte por suicídio. Então, a qualidade de sono vem interferir nessa saúde mental, que pode culminar de forma, né, não favorável. Nesse estudo, né, do Episono, como eu falei, epidemiológico do sono, do grupo de São Paulo, né, também recente, 2020, ele fez a associação entre a insônia e a qualidade de vida. Então, ele avaliou o padrão de sono e a qualidade de vida numa determinada população de São Paulo. Foram 574 homens e 468 mulheres, né? Considerando a faixa etária, sexo e nível socioeconômico. Todos eles fizeram a avaliação padrão, ouro, que é a polissonografia, fizeram o questionário de qualidade de vida, com foco em insônia, e observaram que quanto maior a insônia, pior a percepção da qualidade de vida. E como comentado inicialmente, né, as mulheres têm maior porcentagem de insônia e pior qualidade de vida. Então, é bom até sentir refletir o quanto que a gente fica sobrecarregado, né, durante esses momentos de isolamento social. A gente já tem essa predisposição por ter maior insônia, e o nosso nível de preocupação, ele vai além do nosso dia a dia, né, impactando na nossa qualidade de vida. Esse outro estudo também é do grupo de lá de São Paulo, que ele avaliou a prevalência de disfunção erétil em pacientes que têm distúrbio do sono. Então, muitas vezes, o paciente, ele, depois de tratar o seu distúrbio do sono, ele volta a ter outro ânimo de vida, inclusive com o aumento da sua sexualidade, né, da sua função sexual. Então, eles observaram que em 467 homens que participaram desse estudo epidemiológico do sono, que a redução do sono REM, a fragmentação do sono, a síndrome da apneia obstrutiva do sono e o índice de apneia e hipopneia, que é a quantidade de eventos por hora desse indivíduo maior do que 15, eles foram fatores de risco para queixas de disfunção erétil. Então, uma vez tratado o distúrbio do sono, o paciente tende a retornar
né, a sua função erétil como prévios aos distúrbios que afetavam o seu sono, né? Então, ele observou que o padrão normal de sono, ele é um protetor para a disfunção erétil. Então, se o paciente dorme bem, ele tem menor chance de ter disfunção erétil. E que a apneia do sono afeta a função erétil e a atividade sexual dos indivíduos. Então, é para além daquele ronco que incomoda, né? É para além de apenas um sono que a gente não dorme profundamente. São consequências que trazem, né, para a própria fisiologia do indivíduo. Esse outro estudo, ele avaliou a associação entre a composição corporal e a qualidade de sono, as condições de sono, né? Então, ele observou, como eu já falei, quem passa por todas as fases de sono, cada fase de sono tem a sua responsabilidade, né? Tem sua função. Então, existem as fases que têm a liberação de hormônios. E a privação dessa liberação de hormônios vai interferir na nossa composição corporal. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar os indicadores de sono e os estados de composição corporal por meio de bioimpedância. Então, ele observou a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, a obesidade e a obesidade com sarcopenia. Porque às vezes o indivíduo é obeso, mas nem todo obeso tem diminuição de massa muscular, né? Então, ele observou a redução de massa muscular, a obesidade e a obesidade com redução de massa muscular. Foram 359 indivíduos que também realizaram polissonografia, questionários, fizeram uma avaliação bem completa do sono. Eles observaram que a apneia obstrutiva do sono está relacionada com obesidade com sarcopenia. Ou seja, aquele indivíduo que não dorme bem, ele vai ser obeso, mas ele não vai ser um obeso com preservação da sua massa muscular. Ele vai ser um obeso com diminuição da massa muscular, né? E que a hipoxemia noturna foi uma das causas da obesidade e da obesidade com sarcopenia. Daí a importância da gente ter, né, o sono adequado, com liberação adequada de GH, que é um fator de crescimento, que vai favorecer a nossa formação muscular, para favorecer também a nossa composição corpórea. Já que, por fim, né, a gente vai entrando com os cuidados com o sono. O que a gente pode fazer com o nosso sono para poder ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, antes de tudo, a gente precisa respeitar as preferências individuais dos horários de dormir e acordar de cada indivíduo. Como eu falei, cada um tem a sua preferência. Tem gente que prefere dormir mais cedo, tem gente que prefere dormir mais tarde. E dentro dessa possibilidade, ajustar com o contexto social e profissional do indivíduo. Então, se é aquele indivíduo que rende mais à tarde, se colocar ele de manhã, ele não vai render tão bem quanto se colocar à tarde. Então, vamos mudar o turno de trabalho, né? Então, que isso seja algo que, dentro do contexto de trabalho, nem sempre é possível, mas é algo que precisa ser relevado, né? Levado em consideração na hora de contratação de ajuste de uma equipe de trabalho, por exemplo, né? E respeitar as necessidades pessoais de sono, né? De horas de sono. Então, se ele precisa dormir 8 horas, o indivíduo precisa se organizar, né? O contexto social, ele precisa se organizar para que ele tenha a sua necessidade de sono suprida, né? E cada um entender que o número de horas de sono é variável de acordo com a idade. Então, às vezes, vão ter um indivíduo que dorme 8, tem indivíduo depois que vai passar a dormir 7, depois vai passar para dormir 6, e isso é individual. A gente não tem como obrigar, não, você vai dormir 2 horas por noite, 3 horas por noite, 4 horas por noite. Isso é uma característica de cada um, né? Então, é difícil a gente encaixar todas essas características individuais e fisiológicas num contexto de trabalho, num contexto social, mas é algo que a gente precisa, sim, considerar sempre dentro do possível. Dentre os cuidados com sono, a gente faz aqui alguns encaminhamentos para a nossa vida diária. Então, ir para a cama sempre com sono. O que acontece? A gente está sem sono, vou deitar. E chega na cama, deita, aumenta a nossa ansiedade, porque a gente não consegue dormir. Às vezes a gente tem um sono mais fragmentado e uma pior percepção de sono, porque você vai fragmentar o sono, no final você vai dizer, não dormi nada, né? Mas foi uma má percepção de sono. Então, sempre que tiver com sono, vai para a cama. Não está com sono? Faz uma atividade de relaxamento, faz uma leitura que não seja por meio de vias eletrônicas, né? Nem computador, nem tablet, né? Deixa uma luz mais na penumbra para que você consiga fazer uma leitura, né? Então, são atividades que vão fazer você relaxar para tentar ir para a cama com sono, tá? Como eu já falei, evitar ficar rolando na cama sem conseguir dormir. Manter sempre a rotina regular de hora de deitar e levantar. Então, sempre quando a gente tem um ritmo mais organizado, a gente consegue também ter uma melhor qualidade de sono. Manter o quarto escuro e silencioso à noite. Então, é você adequar o seu ambiente de sono para que você tenha uma melhor qualidade de sono. Caso haja necessidade de levantar à noite, né, usar lâmpadas adequadas, usar meia luz, evitando luz branca e azul, que são as lâmpadas que estimulam, né, o nosso cérebro, que são
lâmpadas que vão inibir a produção de melatonina para que você volte a dormir novamente. Manter a temperatura do quarto confortável para iniciar o sono. Quem nunca percebeu que naquele calorão a gente não consegue dormir, a gente se abana, a gente se agita, a gente não consegue dormir. Então, dentro do possível, né, manter a temperatura adequada, com boa circulação de ar. Evitar o uso de medicações para o sono sem prescrição médica, né? Algumas medicações podem trazer efeitos colaterais negativos, principalmente a longo prazo, principalmente os remédios para dormir, né? Então, muita gente faz, a minha vizinha usa esse aqui, vou usar também, né? Então, evitar fazer isso. Primeiro tem que investigar, por que você não está conseguindo dormir bem? Vamos agir primeiro na causa. Se nada conseguir melhorar o seu sono, aí sim, por avaliação médica, né, pode ser prescrita alguma medicação para melhorar o seu sono. A melatonina pode ter efeitos benéficos em algumas pessoas, mas o médico deve ser consultado. Como eu falei, a gente produz naturalmente melatonina, né? Então, a gente deve promover um funcionamento adequado, né, do nosso cérebro, para poder que a melatonina seja produzida de forma natural. Mas, caso não tenha, mesmo com todas as rotinas de higiene do sono, né, que são essas que a gente está passando aqui, se não houver melhora do sono, a melatonina pode ser prescrita, mas sempre por médico, tá? Manter os animais que atrapalham o sono fora do quarto. É aquele passarinho que pia, é o gato que sobe na cama, é o cachorro que fica o tempo todo no seu pé. Então, às vezes, a gente acha fofo, mas se está prejudicando o nosso sono, a gente tem que separar o momento de brincar com os animais e o momento do descanso. Evitar fazer atividades na cama como assistir TV, usar smartphone e ler e-mails. Isso aqui é a parte mais difícil, né? Porque a gente acha que é hora de dormir, é a hora que a gente vai deitar na cama, assistir televisão, ver todas as mensagens do WhatsApp, ver o Instagram, né? E tudo isso vai inibindo a nossa produção de melatonina e vai inibindo, né, o nosso início de sono. Depois de falar, a gente não consegue dormir, né? Então, essas atividades, elas devem ser evitadas, né, de serem realizadas próximos do horário de dormir, principalmente quando já estiver na cama. Evitar a alimentação pesada próximo à hora de dormir, né? A dificuldade de digestão também vai interferir na nossa qualidade de sono, principalmente na indução de sono, ou você vai ter um sono muito mais leve, né? Despertando o tempo todo, acorda para beber água, né? Então, sempre procurar ter uma alimentação mais leve próximo ao horário de dormir. Evitar o uso de bebida alcoólica e de alimentos que tenham cafeína próximo ao horário de dormir. Tem gente que fala, eu tomo um cafezinho, não sinto nada. Tem gente que é menos sensível, tem gente que é mais sensível, né? Muitas pessoas falam, eu vou tomar um vinho para relaxar e dormir. Pode ser que você tenha uma indução de sono rápido, mas não necessariamente você vai ter uma profundidade de sono adequada, né? Então, já tem alguns estudos que falam que a bebida alcoólica ela pode induzir o sono, mas ela priva o indivíduo do sono REM, que é o sono mais profundo. Então, às vezes você tem aquele relaxamento, que você vai dar uma sensação de que você vai dormir bem, né? Mas às vezes você não tem uma profundidade de sono adequada. Praticar exercícios físicos regularmente, evitando os mesmos próximo ao horário de deitar, principalmente se for exercício extenuante. Você pode praticar um relaxamento, né? Você pode praticar uma respiração, mas exercícios físicos como corrida intensa, né? Agora que na moda o CrossFit, né? Que é uma atividade super intensa, muito próximo ao horário de dormir, pode retardar também o início do sono. E evitar o tabagismo, que também é um estimulante e acaba também evitando que o paciente tenha uma qualidade de sono adequada. Por fim, a gente deixa aqui uma mensagem final que o nosso sono ele é consequência das nossas escolhas diárias, né? Então, você manter uma boa alimentação, né? Evitando muitas gorduras, alimentos de fácil digestão, associado à prática de atividade física, uma atividade física que lhe dê prazer, né? Uma atividade física ao ar livre. Cada um vai ter a sua preferência, pode ser uma atividade na água, pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, evitando sempre atividade física intensa, próximo ao horário de dormir, né? E você cuidar da sua saúde física e mental. Estou fazendo tudo isso, mas mesmo assim o meu sono não tá bom, estou me sentindo deprimida, estou ansiosa. Vai cuidar também da saúde mental. A gente precisa associar a saúde física e mental para que a gente tenha uma boa qualidade de sono. Obrigada. Oi, muitíssimo obrigada, Laís, foi muito bom. Gostei bastante. Muitas coisas, né? A gente estava conversando, né? Antes de começar. E, como você falou, né? Tem muita coisa que você trouxe que eu não sabia. Uma das coisas que você falou era do horário de dormir. Eu tinha comentado com você, né? Assim, eu durmo às 22 e acordo 5. Então, normalmente a gente vê, eu tenho que dormir 8 horas por dia. Eu estou sempre devendo 1 hora, né? 7. Os fatores todos que você trouxe, né? Que não é só dormir bem.
A luz azul, também não sabia, achei que a luz azul fosse para trazer essa paz, tranquilidade, não sabia que estimulava. Dos filhos, que a gente tinha conversado também, né, de assistir TV e tal. E das fases do sono, que eu também achei interessante que você trouxe as fases do sono, que eu não sabia que... achei que tinha uma ordem, não que você podia ir e voltar. E aí eu queria abrir agora para as perguntas também. Eu estou vendo que Mari tem pergunta para você. Deixa eu só fazer uma questão sobre a luz azul. A luz azul da cromoterapia ela é diferente da luz azul emitida pelos aparelhos eletrônicos. Então, às vezes, a luz azul, a gente vê muito assim, o pessoal colocando no banheiro como cromoterapia, porque ela vai induzir mais ao sono, né? É como se essa luz azul mimetizasse a luz da noite, que é meio azulada. Mas a luz azul emitida pelos equipamentos eletrônicos, sim, que aí sim traz uma repercussão negativa. Pronto, Mari. Oi, bom dia. Bom dia, Laís. Bom dia, Lari. Bom dia, colegas que estão assistindo. Se você, Lari, ficou preocupado com o que ouviu, você imagine eu aqui, Maristela. Já vi que eu estou totalmente errada na minha vida. E nessa época de pandemia, em relação ao sono, né? E essa época de pandemia, então, eu acho que eu fugi totalmente aquilo que seria possível e recomendado para a gente ter uma melhor sono, enfim, ter uma melhor qualidade de vida. E aí, assim, eu tentei me enquadrar naqueles coisas que você colocou, do vespertino, né, do matutino, do intermediário, e não me encontrei. Então, assim, eu tenho uma prática de que eu só gosto de dormir, só gosto não, eu só consigo dormir um pouco mais tarde, então, assim, tipo 11 horas, a partir de 11 horas, e tenho o mesmo costume de acordar cedo, então, a partir das 5 horas, mais tardar 6 horas, eu já estou levantada. Meu sono não é um sono tranquilo, não é, mas eu descubro que aí tem uns erros gritantes, que é dormir olhando o celular, não muitas vezes para estar vendo e-mail, nada mais para um joguinho, achando que isso está relaxando, né? Mas, independente disso tudo, Laís, eu tenho um agravante que isso foi uma coisa que me preocupou mais ainda. Há algum tempo atrás, eu me descobri com pressão alta, né? Fui ao médico, tudo, enfim, fiz todos os exames, inclusive o mapa, e foi detectado que a minha pressão, ela tem uma característica de aumento à noite, né? Aumento à noite. E a recomendação do médico é de que eu tomasse sempre o remédio de pressão, que eu venho utilizando desde 2018. Hoje minha pressão está equilibrada, mas eu não joguei fora, não joguei fora não. O médico não retirou o remédio. Então, essa minha pergunta é exatamente no sentido dessa minha dependência, da medicação que eu tenho que tomar à noite. Então, eu não tomo mais hoje álcool à noite, já não tomo álcool, né? Porque eu só bebo cerveja sem álcool. Mas, mesmo até essa mesma cerveja sem álcool, eu não uso mais à noite por força da medicação. Mas o que é que eu queria saber, na verdade? Que tipo de influência, se você puder me esclarecer, que tipo de influência essa medicação para a pressão, né, à noite, ela pode ter em relação à minha qualidade do sono? Ou seja, existe, para que a gente possa ter um sono mais tranquilo, a gente pode tomar esse remédio? Porque eu digo assim, eu não tenho um horário pré-estabelecido para tomar um remédio, então eu tomo às vezes às 20 horas, às vezes eu esqueço um pouquinho, termino tomando às 22. Existe alguma relação, quer dizer, alguma relação direta com eu ter mais sono mais cedo ou um sono mais tarde, mesmo tendo a prática de dormir mais tarde, por força desse horário em que eu tomo a medicação para pressão? Maristela, eu acredito que não. A gente tem que primeiro saber por que sua pressão sobe mais à noite, né? Qual o motivo disso? Enquanto que o esperado é que ela desça à noite, né? Às vezes não é um evento respiratório do sono, mas às vezes são outros motivos que estão levando você não ter um sono muito profundo ou você ter algo que te estimule à noite. Como a gente já falou, né? É uma prevalente, como é que chama? Uma maior atividade do sistema simpático em relação ao parasimpático. Então, muitas vezes isso é até descoberto por acaso, distúrbio respiratório do sono. Tem um caso na minha família que foi descobrir distúrbio respiratório do sono por acaso, porque tinha hipertensão que não conseguia controlar, né? Então, deu uma medicação, deu outra medicação, não melhorou, e aí falou, não, vou investigar o sono. Pronto, entrou com o tratamento do sono, e aí conseguiu controlar a pressão. Então, primeiro tem que descobrir por que essa pressão sobe mais à noite. Às vezes é uma característica individual mesmo, que vai tratar com medicação que não tem relação com a qualidade do sono. Mas a gente tem que sempre avaliar por todos os lados, né? Quanto à qualidade do sono, como você falou, eu durmo muito tarde, eu acordo cedo. E Larissa também comentou na fala inicial. As horas de sono, ela é individual,
Tem indivíduos que dormem 5 horas e está muito bem, obrigado, e não tem déficit cognitivo e não vai ter repercussão cardiovascular. Tem indivíduo que precisa dormir 9, né? Então, o fato de você dormir 11 e acordar 5, que é a pressão arterial, pode não ter relação com isso, tá? Principalmente porque a sua pressão está ficando mais elevada à noite, tá? Eu não sei, assim, se na época, né, tinha algo que chamasse atenção quanto à sua qualidade de sono, ou se de repente a gente mudando os nossos hábitos de vida, né, essa pressão mais elevada à noite também pode melhorar. Então, é o estresse, a ansiedade, o café que a gente toma, né? Então, tudo isso pode estar levando a nossa má qualidade de sono, e a má qualidade de sono pode trazer repercussões cardiovasculares. Mas entre a relação da medicação, do horário que você toma a medicação e da hipertensão, aí sim, acho que você toma a medicação para que você não tenha um pico de pressão tão alto durante a noite, a sua proteção, né? Não sei se eu te respondi, mas o que eu quero dizer é que não tem assim uma relação, só porque eu durmo 5 horas e tenho pressão alta. Não tem relação assim direta, porque você pode dormir 5 horas e dormir 5 horas com todas as suas fases de sono, entendeu? Laís, eu acho que você, de certa forma, assim, deu quase que um diagnóstico para o que me foi dado na época, né? Na época, assim, meu cardiologista, ele foi uma das coisas que ele mais me chamou a atenção, porque ele disse o seguinte, que possivelmente eu estava tendo muita tensão durante o dia, em termos de trabalho, estresse e tudo mais, e, consequentemente, isso estava interferindo na minha qualidade do sono. Então, quando chegava à noite, ao invés de assim, eu tenho um sono relaxante, ou seja, eu chegar até a situação do REM e tudo mais, você eu tinha um tudo, sono né? extremamente, exatamente, um sono bastante, não é difícil, mas incompleto, vamos assim dizer, porque durante a noite eu estava processando o que acontecia durante o dia, então eu não ficava tranquila, eu ficava, né, ainda com tudo isso no organismo, então isso, consequentemente, estava interferindo na minha pressão. Então, chegou o ponto de me dizer o seguinte, eu trazia trabalho para casa à noite e eu terminava me envolvendo, Larissa aí me conhece, sabe como eu sou meio agoniada, fazia trabalho à noite, tudo, enfim, e ele chegou um dia a me perguntar, a noite foi feita para quê? Não foi feita para trabalhar, né? Você terminar durante o dia, você continuar durante a noite e você achar que, porque você tem que dar conta do tempo, enfim, essas coisas todas, e isso interfere bastante no sono. Então, minha pressão alta na época estava, segundo ele, né, enquanto cardiologista, era muito consequência desse estresse meu durante o diário, que estava interferindo na minha qualidade do sono. Tudo bem, eu diminui bastante, mas ainda confesso que eu tenho essa dificuldade. Eu gosto de dormir tarde e acordar cedo, mas o tarde não é nem por questão de pressão de trabalho, ou seja o que for, é mais realmente a dependência dos equipamentos tecnológicos, vamos assim dizer, né? Aí já é uma coisa que eu preciso me corrigir, eu já vi que eu preciso me corrigir. Mas muitíssimo obrigada, Laís. Foi Imagina. ótimo essa minha participação, porque me sacudiu um pouquinho, né? Vamos ver em quanto é tempo nem levar o celular para o quarto. O quarto. E tem gente que faz assim, não põe televisão no quarto, não leva o celular para o quarto, deixa o celular na sala. Isso é uma estratégia, né, que a gente recomenda. E assim, Maristela, o que você fala é muito importante, porque assim, eu estava até falando isso com a Larissa, a gente tem que tirar tempo de algum lugar, a gente vai tirar de onde? Do sono. Achando que isso não vai trazer prejuízos para a Com nossa vida certeza. diária. Mas com o tempo se torna acumulativo. E começam a surgir as repercussões, né? E o que eu falei aqui inicialmente do tratamento não farmacológico para insônia, a terapia cognitivo comportamental também é para a gente poder modular. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Você vê aqui pela minha fala que eu falo rápido porque o pensamento vem rápido antes de falar. Então, é algo que a gente precisa trabalhar, porque a hora de descansar é a hora da criminosa. Assim, eu não vou mudar nada agora. A gente precisa se trabalhar. Não é fácil falar, muito menos fazer, né? Então, é algo que a gente precisa mudar. Nosso comportamento de estresse, de ansiedade imposto pela sociedade, de que você tem que dar conta de tudo, né? E tá falando entre mãe, mulher, professora, aluna, e você tem artigo para apresentar, e você tem filho para cuidar, e você tem alimento para providenciar para dentro de casa. E quando chega de noite, você está planejando o seu dia seguinte, mas naquele momento você não vai fazer nada. Então você sofre por ansiedade, por estresse, prejudica o seu sono, né? No dia seguinte, você vai estar com todas as repercussões do estresse da noite passada, que não resolveu nada, e a gente vai levando esse barco dia após dia, né? Então, quando a gente fala em sono, a gente fala primeiro do autoconhecimento, dos nossos limites, né? Do que a gente pode fazer em prol da gente mesmo, para a gente ter, antes de tudo, melhor qualidade de vida e aí melhor qualidade de sono e vice-versa. Então, falar de sono é falar de um contexto social, é falar de contexto profissional, é falar de contexto financeiro,
né? Então, tem gente que perde o sono porque tem conta para pagar e não consegue. Então, esse estresse, todo o estresse que está ao nosso redor, vai refletir no nosso sono. E aí, a gente vai trabalhando a forma de digerir esses problemas. Se a gente consegue separar, não, amanhã eu vou resolver isso, agora eu preciso descansar porque eu não preciso estar bem, né? A gente tenta trabalhar dessa forma para ter menores repercussões. Então, como a gente falou, é concentração, é estresse, ansiedade, é insônia, é irritabilidade. Aí a gente está preocupado, está estressado, já está irritado porque não dormiu bem, e a gente vai nessa bola de neve, né? Então, quando a gente tem uma família que nos apoia, ótimo. Depois, se não tiver, aí divórcio, aí briga com o filho, briga com mãe, briga com o vizinho, briga com todo mundo, porque o nosso estado fisiológico não está normal. A gente não está respeitando os nossos limites, né? Mas assim, eu sei que não é fácil, né? Todo mundo acho que passa por isso, né? De responsabilidades, mas a gente precisa saber os nossos limites e se trabalhar para que isso não venha repercutir no nosso sono. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer... Enquanto isso, eu me identifiquei também com esse pensamento acelerado. Eu também falo rápido. Acho que para dar conta de tudo que vem na nossa cabeça, né? A gente tem que... Deixa eu falar logo antes que eu esqueça, não é assim que a gente pensa. Deixa eu falar logo antes que eu esqueça, né? Mas se a gente for levar para o nosso contexto, isso acaba repercutindo também no nosso dia a dia e na nossa qualidade de sono também. Eu acho que não tem mais dúvida. A gente vai deixar gravado, né, no YouTube. Quero agradecer a presença de todos, né, de todos os cursistas. O tempo de Laís, a disponibilidade de passar todo o seu conhecimento também. Então, só gratidão para vocês também. Muitíssimo obrigada. Espero ter contribuído para o dia a dia de vocês. E, assim, a bandeira que eu sempre levanto é a gente cuidar da nossa saúde física. Eu estava até conversando com a Larissa antes de começar, né, a gravação, e que ela falou, eu acordo 5 horas da manhã. Eu acordo 5 horas da manhã. Eu acordo 5 horas da manhã para correr, porque correr foi a forma que eu encontrei de cuidar da minha saúde mental. Porque depois a gente se envolve com tudo do dia a dia, trabalho, filho, aluno e tudo. Eu sou aluna também, né? Então, a gente não dá conta. Quando chega de noite, a gente está super cansado. E a última coisa que a gente vai querer é fazer uma atividade física. Porque a gente quer relaxar. A gente quer realmente se entregar depois de todo o cansaço. Então, assim, cuida da alimentação, cuida da saúde física, pratique uma atividade física, não necessariamente uma corrida, mas um yoga, né? Algo que te dê prazer, relaxamento. Porque cuidar da saúde mental é o ponto de partida para a nossa saúde física e a nossa qualidade de sono. Obrigada, Laís. Só deixar aqui que Laís é mestre em Ciências da Saúde. Ela é professora do curso de Fisioterapia da UNEB. É tutora e coordenadora do Núcleo de Terapia Intensiva do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da UNEB. Muitíssimo obrigada. De nada, agradeço o convite, gente. Boa semana para vocês, que sejam encontros muito produtivos. Obrigada.